Bem, pessoal, hoje nós falaremos dos meios de aproveitamento de potência do trator, que são o sistema de levante hidráulico ou sistema hidráulico do trator, a tomada de potência, que a gente chama de TDP, e a barra de tração. Então, aqui, apenas para identificar onde esses elementos ficam, né, na parte traseira do trator, nós temos o terceiro ponto no sistema de levante hidráulico, que é esse braço, e nós temos os braços inferiores do sistema de levante hidráulico, que são dois, né, o braço direito e o braço esquerdo. A barra de tração, que ela fica bem abaixo, e a tomada de potência é um eixo logo acima da barra de tração. Então, nós veremos esses meios de aproveitamento de potência do trator, como que eles funcionam. Bom, primeiro nós vamos falar da tomada de potência, né, a TDP. A TDP é um eixo que está localizado geralmente na parte de trás do trator. Ela fica logo acima da barra de tração. Para transmitir potência por meio da TDP, basta que o trator, né, o motor esteja ligado. Ela transmite potência em forma de rotação para acionar máquinas agrícolas que estejam acopladas ao trator. Então, a gente aciona a TDP ou por meio de um botão ou por meio de uma alavanca, que o operador da máquina aciona, então basta que o motor esteja funcionando. Não é necessário engatar nenhuma marcha. Bom, a TDP ela é um eixo que ela tem tanto rotação padronizada quanto dimensão. Vamos falar primeiro então da rotação. Por que ela é padronizada? Porque quando um fabricante de uma máquina vai determinar a potência que aquela máquina vai utilizar do trator, ele precisa ter uma base para estimar a potência que a máquina vai utilizar do trator para ser acionada. Então, o TDP tendo uma rotação padronizada, ele tem como base estimar a potência necessária para o funcionamento da máquina que vai ser acionada. Então, por isso, a rotação deve ser padronizada para os tratores. Bem como o dimensionamento, né, as dimensões desse eixo, para que qualquer máquina possa ser acoplada a TDP, ok? Dos meios de aproveitamento de potência, né, a barra de tração, a TDP e o sistema hidráulico, a TDP é a que tem mais eficiência para transmitir potência, porque ela é puramente mecânica. Então, ela sai direto do motor, né? Então, a gente tem um acoplamento direto do motor para transmitir potência. Ela não depende, por exemplo, do contato do pneu com o solo, que a gente perde potência aí devido a condições de pneu, de solo, que a gente vai ver lá na barra de tração. Então, é o dispositivo, né, o elemento de transmissão de meio de aproveitamento de potência mais eficiente dentre os três. Então, a rotação padrão, a gente tem a TDP de 540 RPM ou de 1000 RPM. A mais comum é a de 540, a de 1000 é utilizada para tratores de maior potência. Então, o motor do trator ele deve trabalhar a determinada rotação que, conforme a redução da rotação do motor para TDP, proporciona essa rotação padronizada. Então, geralmente é 1/4 da rotação nominal do motor. Então, a gente tem aí 3 tipos, né, de eixos da TDP, conforme aí o diâmetro do eixo. A gente tem um número de estrias, então as dimensões dessa TDP e a rotação que ela proporciona. Então, por exemplo, o trator que tem potência menor que inferior a 65 CV, ele geralmente vai ter uma TDP de 540 RPM, com um número de estrias igual a 6 e o diâmetro do eixo de 35 milímetros. Então, a gente tem 3 padrões aí de TDP. Bom, para acionar a TDP, a gente tem 3 tipos de sistemas. O primeiro é o chamado dependente, onde a gente tem uma única embreagem para acionar tanto a TDP quanto a caixa de marchas. Então, a transmissão de potência do motor para a caixa de marchas e para a TDP é feita por uma única embreagem. Então, se eu pisar o pedal da embreagem, eu vou interromper a transmissão tanto do motor para a caixa de marchas quanto para a TDP. Então, esse é o sistema chamado de dependente, né? Então, com uma única embreagem, eu faço a transmissão para a TDP e para a caixa de marchas. Isso é
uma desvantagem, né? Porque se eu preciso parar, né? Fazer uma troca de marchas, vai parar a TDP também. Então, imagine que eu estou em campo fazendo um processamento, sei lá, triturando pastagem, alguma coisa assim. Então, se eu simplesmente vou fazer uma troca de marchas, a minha TDP também para de funcionar. Então, para de acionar a máquina que está fazendo o processamento. Então, pode embuchar, pode acontecer alguma coisa do tipo em campo. Então, é uma desvantagem esse tipo de acionamento. A gente tem o sistema chamado de independente de duplo estágio. Então, é uma embreagem dupla. Então, a gente aciona um pedal, mas é um pedal de duplo estágio. Então, na primeira parte do curso do pedal, apenas o disco da caixa de marchas é debreado. Então, se a gente pisar o pedal, vamos dizer assim, até metade, a TDP continua funcionando para a transmissão somente do motor para a caixa de marchas. Se a gente pisar o pedal até o fundo, aí sim interrompe também o funcionamento da TDP. E temos a transmissão independente, que aí a gente tem duas embreagens, uma para o sistema de caixa de marchas e um para a TDP. Então, possuem comandos separados para cada um dos discos de embreagem. Então, o disco da caixa de marchas é acionado pelo pedal e o da TDP por um comando manual. Pode ser ali pela própria cabine do operador, ele vai ter ou uma alavanca ou um botão, alguma coisa que acione essa embreagem independente. Bom, agora falando um pouco da barra de tração, a barra de tração ela fica, né, na parte traseira do trator, bem abaixo, né, na parte inferior do trator, e ela é utilizada para tracionar e arrastar máquinas e implementos agrícolas. O aproveitamento de potência, né, por meio da barra de tração, ela vem do motor e é transmitida ao rodado por meio de tração. Então, ela passa por todo o sistema de transmissão, né, a potência do motor, até que chegue aos rodados. Então, é por meio da tração. Nós veremos algumas implicações que tem esse meio de aproveitamento de potência. Então, estão aí indicados nas figuras, né, as barras de tração do trator e a barra de tração como ela é no implemento. A gente tem a figura mais à esquerda, uma grade, e a barra de tração na grade, ao qual vai ser acoplada a barra de tração no trator. Bem, como foi dito, né, a TDP ela é o meio de aproveitamento mais eficiente e a barra de tração ela é o menos eficiente, podendo perder até 30% em relação à TDP. Então, se a gente fizer, né, uma comparação em relação à potência nominal do trator, as perdas chegam a 50%. Então, vamos supor um trator de 100 CV, a potência que chega na barra de tração é metade, então seria 50 CV. E quais são os motivos dessas perdas, né, da potência na barra de tração? Depende de vários fatores. Além dos fatores mecânicos, né, que chegam ali pelo sistema de transmissão, que as perdas são baixas, a gente já viu que os elementos de transmissão por engrenagem têm alto rendimento. Os maiores problemas das perdas da barra de tração são devido aí aos fatores externos, porque a transmissão pela barra de tração depende de contato do pneu com o solo, então vai depender do tipo de pneu, das condições desse pneu, da carga na barra de tração, ou seja, se ela está tracionando um arado ou uma grade muito pesada, ou seja, da condição imposta nessa barra de tração. Depende do lastro do trator, porque aí vai influenciar na patinagem, que nós veremos mais à frente. Depende dos fatores relacionados ao solo, né, o tipo de solo. Então, tem muitos fatores relacionados aí para determinar o quanto vai perder de potência na barra de tração. Mas a gente pode falar de maneira geral que, em média, a perda de potência é de 50% em relação à potência nominal do trator. Bom, falando agora quanto aos tipos de barra de tração. A gente pode ter a barra de tração reta, que é a mais simples, e essa não possui opção de regulagem de altura para o engate do implemento. E ela pode ser uma barra de tração com degrau ou com cabeçote. E aí a gente tem mais opções de regulagem de altura, sendo que a barra de tração
com cabeçote é que possui mais opções. E a gente pode trabalhar com a barra de tração de duas maneiras. Ela pode estar fixa, então a gente fixa, né, a partir de um pino, a gente fixa essa barra, e geralmente essa opção é utilizada ou quando a gente está trabalhando, além de estar com a máquina acoplada à barra de tração, a gente também está acionando a TDP. Então, aí geralmente a gente opta, né, pela barra de tração fixa. Ou também quando a gente tem implementos com rodas, por exemplo, carretas, porque a gente não quer que o implemento saia do eixo de tração, né, de deslocamento do trator. E a gente pode trabalhar também com a barra de maneira oscilante. Então, quando a gente quer alterar o raio de giro, né, facilitar a manobra, então a gente pode permitir um certo deslocamento, né, do implemento que está acoplado à barra de tração, permitindo uma certa oscilação. Então, aí a gente determina, né, o quanto dessa oscilação por meio de pinos e deixa essa barra oscilante. Então, aqui nessa figura, né, nessas figuras, nós vemos as opções de barra de tração. Então, a figura mais à direita, nós temos a barra reta, né, que não tem opções de altura de engate, só tem uma única opção. E abaixo nós temos aí a barra com degrau e à direita a barra com degrau e cabeçote. Então, vejam que nesse tipo de cabeçote a gente tem várias opções de engate, porque a barra ela tem o degrau e tem o cabeçote, vamos dizer assim, duplo, né? Então, a gente pode inverter esse degrau e aí a gente aumenta a possibilidade de alturas de engate. Então, vejam na figura à esquerda, mais à esquerda do slide, né? Como tem o degrau, a gente consegue inverter esse degrau e aí a gente aumenta as possibilidades de altura de engate, né? A gente vai engatar ou na parte superior, ou no meio, ou na parte de baixo aí do cabeçote, né? A barra de tração do implemento. Então, dependendo do formato do cabeçote, a gente aumenta as possibilidades de altura de engate.